Olá a todos, a todas, boa tarde para você que nos assiste aqui no nosso programa Transicast. Hoje estamos aqui com um episódio especial com meu querido Barão Ednei Pereira, que nós hoje vamos falar um pouco ainda sobre o mês da mulher, ainda sobre, né, o Dia Internacional da Mulher no mês, né? Vamos falar em março, alguns casos que estão acontecendo aqui na nossa cidade de violência, né? As pessoas que nos assistem aqui da região de Limeira, da região do interior de São Paulo, devem ter ouvido no site de notícia, nos portais de notícia, casos de violência, né, contra a mulher, que recentemente aconteceu, né? Inclusive, quem me acompanha nas redes sociais viu que eu publiquei indignada com o caso do rapaz que simplesmente esperou a moça sair do escritório, né, do consultório. Eu não me lembro o que ela estava fazendo. Entrou, né, anunciou um assalto no seu carro, a levou para um lugar remoto, próximo ao horto florestal, ali consumou o ato hediondo e a deixou ali, né, para abandonada à própria sorte. E hoje, com o nosso querido Barão, nós vamos comentar muito a respeito do significado do mês da mulher, né, porque ele nasceu de um movimento de mulheres de pessoas que trabalhavam numa indústria têxtil, né, se eu não me engano. Eu não vou saber com detalhes essa história. Sim. Que reivindicaram o Dia da Internacional da Mulher em busca de melhorias salariais. E para além disso, em busca de melhores condições de trabalho também. Eu acho que a gente tem que bater muito nessa tecla, porque há um aumento significativo, ainda mais agora parece que uma questão revoltante dessa população, né, que é o mês da mulher, então a gente vai, sei lá, cometer várias coisas justo no mês. Esse mês teve vários outros casos também, né? Não vou lembrar de todos com exatidão, mas esse foi o que chamou a atenção da cidade toda, né? Mas viu, só um comentário. Os casos de feminicídio aumentam a cada mês e a cada ano. O Brasil, se eu não me engano, ele está num ranking entre os 5 no mundo em feminicídio. É aquilo que a gente fala, a lei é muito branda. A gente trabalha com um código penal muito antigo, precisava ser atualizado, entendeu? Leis mais rígidas. A Lei Maria da Penha, ela veio, né, veio para somar, veio para ajudar, mas ainda é branda, né? Aquela que protege você também quando o agressor, né, o companheiro, o esposo, né, vem para te agredir, coisa, a protetiva ainda é branda. Ela não é respeitada. O pânico também, né, o botão do pânico. Sim. Tudo bem, a gente tem leis que parece que não assustam os homens, né? Sim. Eu penso assim, né? Eu como homem, né? O homem sempre viveu numa sociedade machista. O homem manda. Patriarcado, né? O homem delibera as coisas. Delibera as coisas. A mulher, a submissa. Então, no mundo de hoje, mudou-se tudo. A mulher está empoderada, né? Ela está ocupando o espaço dela. Hoje, já existem leis que o salário dos homens e das mulheres são iguais, né? Igualitários. Então, isso incomoda certos homens, porque eu acho uma coisa tão estranha. Por exemplo, eu sou homem, eu larguei da minha namorada ou da minha mulher, mas tudo bem. A minha namorada, ex-namorada ou ex-mulher, ela não pode ter ninguém. Eu posso, né? Ciúmes doentio, né? Ciúmes doentio. Eu acho que é assim. Ele não consegue trabalhar com a perda, né? Exatamente. Ele pode trair, ter outras mulheres,
mas a mulher não pode ter mais ninguém. Ele acha que ele está no direito de ainda controlar a vida dela. Eu sempre falo, a vida nossa não é que nem drone, entendeu? Sim. Cada um é independente, né? Cada um tem o... Agora, aceita. Quando não dá mais certo, separou, aceita. Vai um para um lado, o outro vai para o outro. Vai encontrar outras pessoas, né? Você vai fazer a sua nova história. Não tem que viver do passado. Não tem que fazer um crime para chamar atenção. Para quê? Né? Exatamente. Eu vejo as questões de violência. O que mais me indigna como mulher, como trans, como pessoa, né, do gênero feminino, é que a justiça, muitas vezes, se a mulher reage, ela vai imediatamente para a cadeia por reagir. Ou ela responde criminalmente por ter reagido a um abuso, a um estupro, ou algum caso de violência. E o homem, o agressor, no caso, a justiça coloca ele na cadeia e solta. Aí ele foi preso e ficou 2 meses na cadeia. Então, você sabe que de primeiro nós não tínhamos as delegacias da mulher, né? Era só delegacia normal. Se a mulher fosse agredida, ela teria que ir lá na delegacia, onde é um delegado, né? É um escrivão. Eu acho que intimidava até a denúncia, né? Então, hoje que nós temos a delegacia da mulher, o qual tem uma delegada, tem escrivã, tem a policial civil feminina. Então já mudou esta situação. Esse padrão, né? Já está Esse padrão, porque quando você ia na delegacia normal, você não tinha credibilidade. Não tinha credibilidade, às vezes fazia alguma coisa, não é bem assim, não, que foi. Eu acho que a mulher fala assim, eu acho que ela está interessada no seu dinheiro, coisa assim. Aí a mulher ficava com medo de denunciar o seu agressor. Havia o constrangimento. Agora não, com a delegacia da mulher, mas mesmo assim, os casos de feminicídio não param. A gente tem, a nossa região aqui tem uma extensão enorme de casos. Piracicaba, Campinas, Jundiaí, Limeira, Hortolândia, né? Sumaré, Piracicaba. A gente vê os mais assim, incríveis casos de feminicídio. E eu sei que agora tem uma nova, não sei se eu posso chamar de medida, mas uma nova forma de denunciar, que a mulher liga, acho que no 180 e finge que vai pedir uma pizza ou uma bebida. Sim, eu já vi. Eu vi uma simulação, né, que um casal de atores fez, né, que falou, eu gostaria de pedir uma pizza. Aí a policial não estava preparada para receber esse tipo de caso. Mas aqui não é da pizzaria. Aí ela percebeu a voz do marido gritando com ela no fundo, entendeu? E muitas vezes as mulheres só têm esse único meio de denúncia, porque qualquer suspeita, qualquer desconfiança que o agressor, né, que a pessoa, o cônjuge esteja sentindo, pode ser, acho que a última comunicação dessa pessoa na vida. A próxima é das familiares do velório. Você vê os casos que ocorrem, os mais assombrosos. Não sei se você acompanhou esses dias, teve um caso que uma moça, acho que americana, né? Ela estava desaparecida, sim, né? E aí ela foi encontrada aqui na divisa de Americana e Limeira, o corpo dela, sim, né? E aí foi descoberto que a pessoa que cometeu, né, o homicídio, né, o feminicídio, era um cara da Americana, que ela tinha saído, né, com o cara era casado, e aí depois parece que aquela relação se tornou incontrolável. Ela começou a pressionar ele, fazer chantagem, e ele não aguentou, né? Sim. Ela falou que ia contar para a mulher dele, e aí ele resolveu marcar um encontro com ela e deu fim nela. É o que acontece. E aí descobriu que ele também tinha muitas armas dentro da casa dele. Eu fiquei sabendo disso ontem. Né? É uma coisa muito assim assombrosa. Você fala assim, parece filme americano.
E a nossa produção estava falando comigo agora que tem a matéria da pizza, né? Que eu estava comentando com você. Sim. Se eles quiserem colocar enquanto a gente sim, comenta. seria bom, né? Em um para as minuto, pessoas 25 verem, né, mulheres são agredidas como aqui que no tá nosso país. funcionando E uma essa moradora de situação, Andradina, essa no interior forma. de São Paulo, que estava sendo vítima de violência doméstica, foi socorrida pela polícia. E eu achei tão interessante esse caso, porque a maneira que ela recorreu, né, para conseguir pedir ajuda foi bem interessante. E é bom até a gente perceber que há como tentar, pelo menos, pedir ajuda. Nesse caso, por exemplo, foi uma forma diferente que a gente vai ver agora na reportagem. Vamos mostrar aí as imagens? Ó, a mulher ligou para o 190 e fingiu que estava pedindo uma pizza para denunciar, então, que estava sofrendo a violência doméstica. O 190 recebeu e percebeu que não se tratava de um trote, mas sim de um pedido de socorro e encaminhou a equipe para lá. Certamente ela estava nervosa, disse que queria uma pizza e os policiais muito bem treinados conseguiram, portanto, identificar. Eles foram até o local e o suspeito estava bem na frente da casa. Assim que ele viu a viatura encostou ali, o que ele fez? Fugiu. Então a polícia começou algumas buscas ali pelo bairro, mas o homem até agora não foi localizado. A mulher pediu que verificassem a motocicleta, então, que o companheiro havia deixado na casa. Os policiais constataram que, além de tudo, essa moto que a gente está acompanhando agora nas imagens era furtada. E a gente vai ouvir agora o áudio dessa conversa? Desculpa, Patrícia. A gente tem o áudio, aliás, a gente recebeu pela nossa apuração do jornalismo da Record TV, o áudio da conversa da vítima com o policial que atendeu essa ligação. Vamos acompanhar. Polícia Militar Emergência. Boa noite. Tem como vocês virem pegar uma pizza? Fazendo um favor? Só tá ligando a Polícia Militar. Eu sei, Tem alguém armado aí? mais ou menos. Faca? Me traz uma pizza de... Você precisa de socorro médico ou não? Não. Me traz uma pizza de pepperoni, tá ótimo. Ok, foi cadastrado a ocorrência. A denúncia. muitas pessoas. Então, a gente está tendo um retorno de áudio aqui. Então, como eu estava dizendo, eu vi esse caso e veio uma simulação, na verdade, acho que não foi no Instagram, no Facebook, eu não me lembro, que foi exatamente isso, né? A pessoa pediu uma pizza, mas ela estava desesperada, toda roxa, né? Uma simulação, mas é o que acontece. E, assim, eu fico assustada porque esses casos estão acontecendo com cada vez mais frequência e a justiça deveria respaldar, né? A polícia, ela faz o trabalho dela. A polícia militar, a polícia civil, a GCM, eles fazem o trabalho, eles prendem, eles pegam a pessoa. Só que o sistema, a justiça do nosso país ainda é extremamente conservadora, ainda é extremamente patriarcal. É que o Código Penal, ele é antigo, ele não mudou, ele é daquela época... Da Constituição de 88. Não, o Código Penal, ele é bem mais antigo. O Código Penal, ele ainda tem os padrões daquele sistema onde favorecia muito o homem, entendeu? Sim. Então, precisava ter uma reforma no Congresso e no Senado para se modificar os artigos do Código Penal. Mas parece que não tem esse esforço, essa vontade. Por quê? Olha só. Chega na época das eleições, 30% dos candidatos aos pleitos a cargos, 30% tem que ser mulher para participar, né? Senão não pode. Por causa da cota, né? É a cota. Só que a cota só existe nas eleições. Dentro do Congresso, não é assim. Entendeu? Eu acho que deveria também ter cotas lá dentro. Exato. De mulheres. Porque assim vai igualar, ponderar. Porque adianta lá ter uma lei que vai mudar o Código Penal, mas na hora da aprovação, os deputados não votam a favor. Porque a maioria são homens. E antigos. E homens que estão lá são machistas. Não aceita mudanças que favoreçam as mulheres. E se eu não me engano, o Código Penal ele é de 1940. É isso mais aí. antigo que a Constituição. Então, por isso que ele é
antigo. Ele é tratado ainda daquela forma que favorecia os Homem. homens, entendeu? Porque Então- naquela época a mulher nem votar poderia. O voto Não. feminino já era algo considerado, como é que... A minha avó falava sempre isso, imoral. A mulher Não, votar a mulher tinha que ficar em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa e do marido. e do marido. Ela nem poderia sair Nem sem... estudar ela poderia. Não, nem estudar. Que era considerado uma afronta, Um algo... abuso. Então, eu lembro da época do meu avô, da minha avó, eles contavam muito isso, né? E o voto feminino só foi começar a ganhar força depois dos anos 50, Sim. 60, que a minha mãe nasceu e ainda estava começando a galgar isso daí. E eu acredito muito que essa questão do Código Penal tem muito a questão também do conservadorismo religioso, né? Que a mulher Sim. tem que ser a submissa ao marido, ela não pode tomar a frente, ela não pode tomar os espaços de poder, ela não pode liderar. E, infelizmente tem gente que leva isso ao pé da letra, às vezes por uma coisa que deveria ser levada assim. Você pode ter sua religião, seja ela qual for, mas ela não pode interferir no Estado. É complicado. Agora me isso. explica como que funciona um código de 1940, Em 2024. uma Constituição de 88, que ela já tem umas mudanças, e nos dias de hoje, 2024, como você consegue equilibrar isso? Não tem De forma como. nenhuma. O código é totalmente Desigual. desigual, ele é machista, né? É um código que foi criado e não foi modificado. O que falta é força política para que se altere ele. Só se fala, vamos criar lei para defender a mulher, vamos criar lei... Gente, a lei só vai ter o valor devido quando mexer no Código Penal. Sim. Leis mais rígidas, mais extremas, o qual, bateu na mulher, feminicídio é aos 30 anos e não tem direito a recorrer a nada, porque ele tirou a vida de alguém e ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. E eu acho assim, eu seria um pouquinho mais radical, prisão É. perpétua, porque a vida da mulher não vai voltar. Ninguém vai trazer ela de Mas volta. o Código Penal ele só fala 30 anos, então não tem como, teria que mudar. Eu entendeu? sou a favor dessa mudança. entendeu? Mudar assim, vamos ter agora a cadeia perpétua. Aí sim. Aí a pessoa pensaria 50 vezes antes de fazer. Sim, mas é tudo antigo. Então, para derrubar isso aí é a coisa mais fácil. A pessoa comete o crime, não pegou no flagrante, ela escapa ainda, responde em liberdade. Como é né? que você vai responder um crime hediondo desse na sua casa, vivendo? Ah, mas está com tornozeleira eletrônica. Tem gente que adora exibir tornozeleira eletrônica. e ainda debocha. Chique. É a coisa mais linda. E você falou muito da força política no Congresso, né? Agora nós vemos um número muito alto de mulheres trans se candidatando também. Sim, é uma outra força, um outro segmento que vem fortalecer a luta das mulheres. Exato. Mas ainda é um grupo que também sofre com a violência. Inclusive Quantas das trans mulheres. não são mortas no país? O Brasil é o país número 1 que mais mata mulheres transexuais e travestis no mundo. Ultrapassou o México. Como você fala que vai mudar se para elas também não tem esse apoio, essa lei que favoreça? Para você ter ideia, teve um caso há um tempo atrás de uma mulher cis mesmo, uma mulher cisgênera, nascida mulher e tal. Ela foi confundida com uma mulher trans no estabelecimento. E, se eu não me engano, ela apanhou de 2 ou mais rapazes. E quando ela foi, vamos dizer, desmentido que ela não era uma mulher trans, aí criou-se um reboliço, criou-se alguma coisa assim, nossa, não era. Aí a justiça começou a agir. Agora, quando é o caso de uma mulher legitimamente trans apanhando, ninguém faz nada. Você não viu aquele caso recente da brasileira que estava viajando na Índia com o namorado? Sim. E ela foi estuprada pelos indianos, acho que eram 5 ou 6, não sei. Gente, aonde que está o respeito? Né? Não existe o respeito. E eu fiquei surpresa, porque a Índia é um país que, por exemplo, considera mulheres trans sagradas, entendeu? Não, mas aí não é o caso que ela não era trans. É uma mulher cis, mas normal. Mas onde está o respeito?
Então, Foram lá, bateram no namorado dela e aí abusaram dela. só corrigindo a sua fala, quando você falar que não era uma mulher trans, algumas mulheres podem se incomodar, falar, ela não era trans, era uma mulher normal. Normal Sim, né? é uma A mulher colocação. cisgênera, Cisgênera, sim. que é assim. Você é a melhor pessoa para. É só um toque mesmo, que não foi, a gente sabe que não é por mal, entendeu? Não, claro que não. Eu defendo muito esse lado trans. Eu acho que todos têm o direito de escolher a vida que ele queira e a vida sexual, certo? A orientação sexual. Você não pode ser discriminado. E eu queria que as pessoas entendessem que é preciso mais mulheres lutando no Congresso, não só com cotas de eleição, não só como fechamento de chapa, mas que estejam lá dentro para fazer um número grande, porque se você for ver, a luta trans tá vindo para somar com as mulheres. Sim. Mas os conservadores, vamos dizer, os famigerados homens da política que são coronéis. Os coronéis estão colocando a luta das mulheres cis contra a nossa, com o tal do feminismo radical, falando, são homens que querem ocupar espaços de mulheres. Isso nunca vai ser possível. Não. Porque nós não engravidamos, nós não não passamos pela maternidade, são mundos diferentes, entendeu? É mesmo que a gente quisesse vamos dizer, entrando na loucura desse povo, se a gente quisesse tomar o lugar, não seria nem possível, porque a gente nasce de um núcleo social diferente, a gente passa por vivências diferentes de uma mulher cis, a gente está aqui para somar, e o espaço que a gente quer, a luta e a conquista do direito das mulheres trans, não interferem absolutamente nada em negativo ao direito das mulheres cisgêneros já conquistados, apenas a fortalece e ajuda a somar forças contra o patriarcado. Mas isso você não entendeu ainda por que eles fazem isso. É para não se unirem. Exato, eles querem. Quanto mais você fragmentar a luta, o segmento, mais fraco ele fica. Quanto mais fraco, mais eles se articulam entre eles e a mulher vai perdendo espaço. E não é só a mulher trans, a mulher cis também perde. Porque eles são manipuladores, entendeu? Exato. Então eles não querem. Que é muito triste ver mulheres que, assim, talvez por criação, cultura, muitos anos convivendo, assim, né, uma estrutura familiar machista, indo contra a luta das mulheres. Fala assim, mulheres criam homens. Então, que elas têm um poder de mudança na mão que muitas vezes elas não entendem. Mães criam filhos. Quando você vai criar um filho machista, você vai criar um filho estuprador, um filho pedófilo, um filho, perdão das palavras, mas um filho abusador, você é mãe, você é mulher, você tem que mostrar o poder do feminino para esse homem, para ele aprender desde pequenininho a respeitar. Eu acho que o espaço do machismo ele tem que ser tirado dessa educação patriarcal. Sim. Sabe? Ela tem que ser justa, porque o homem ele é ensinado a ser homem só. Homem, mandar, dar ordem. Não ser contrariado. Não ser contrariado. Porque se ele é contrariado por outro homem, esse homem, eles pedem desculpas um ao outro e eles fazem uma espécie de redenção entre eles. Quando uma mulher ocupa o cargo de liderança, a maioria, pelo menos que eu percebo, de homens não aceitam ter uma líder mulher. E quando eles cometem erros, eles pedem desculpa para o marido delas, não para elas. Não. Eles não se desculpam. Não se rebaixam. Não, eles acham que a mulher não merece perdão. Eu tô andando na rua com meu namorado, vem um cara e passa a mão em mim sem a minha autorização. Eu vou lá, eu brigo com ele, ele vem brigar comigo. Ele só me respeita se o meu namorado... Você viu essa semana na TV? A moça que estava no elevador, tinha um rapaz lá. A hora que ela saiu, ele passou a mão nela. Tipo assim, na maior... E foi descoberto quem é, e ele foi mandado embora do trabalho dele, entendeu? Sim. Mas não localizaram ele subiu. Por isso que eu falo, é uma sociedade machista, ela só cria pessoas machistas, entendeu? Inclusive, elas incutem na mente até da mulher que a outra mulher está errada. É tão machista que o homem não pode chorar. Esse é um problema, né? Não é? Não é assim? Exato. Quando você é homem, você não pode chorar. Homem não chora. Homem não chora.
Que isso, gente. Homem não chora. Eu como mulher trans, quando eu era bem pequenininho, meu avô falava isso. É assim? Eu fui um coronel. Falava o quê? Homem não Homem chora. Já apanhei por chorar já, Ah. na época. Então, assim, eu falo, isso é um problema, porque se o homem não aprende a lidar com as próprias emoções, isso vira um gatilho E outra coisa. e se transforma numa compulsão E outra psicológica. coisa. Quando o homem, a criança é homem, e vive num lar onde o pai bate na mãe e ele vê aquilo, o que você acha que ele vai ser quando for maior? Os valentões da escola. Por que eles são valentões na escola? Por que a criança bate em todo mundo, aquela criança valentona? Porque deve ter alguém Quem que na ele se família? inspira. Nenhuma criança, ela vem do nada. Ela sempre copia os pais. A criança é o reflexo do lar. Por isso que eu falo e eu reitero sempre. É preciso um projeto onde se coloque psicólogos de qualidade nas escolas, porque é através dessa anamnese que você identifica problemas no lar e você Mas consegue... eu acho que os psicólogos têm que ter tanto homens como mulheres. Sim, precisa de... Porque imagine um psicólogo homem, a mulher não vai se abrir com ele. Não, Concorda? é mais difícil. É mais difícil. Porque só a presença do homem, né, a postura masculina intimida. Não é? Exatamente. Nós não estamos falando da delegacia da mulher. Quando Sim. se criou a delegacia da mulher, a mulher ficou mais... Ela- Pode respirar. Ela Quando se sente era mais... tem a delegacia do homem, ela ia lá, ela ficava meia olhando de canto. Porque muitas vezes os Entendeu? maridos eles tinham um acordo com os abusadores também. Por Sim. só homem com homem, entendeu? Essa daí é uma interesseira, ela quer a grana. Ela quer, como é que eles falam? Ela quer o que é meu, ela quer minha casa. Ela quer causar para dar o direito para ela. Ela quer arrancar grana minha. É sempre aquela conversa, né? Às vezes o cara é repositor no supermercado, ganha 200 por mês. Aí se ela vai reclamar a pensão, fala assim, o que você tá fazendo com a pensão que eu te dou? Aí você vai ver a pensão, R$200. Você não paga nem uma mensalidade de uma escola hoje em dia. Não paga. Você não paga nem o almoço da pessoa com R$200. E é aquilo que eu falo. A gente precisa mudar as leis. Nossa. Quando mudar as leis forem mais rígidas, eu vou pensar muito antes de cometer. E esse assunto, eu falei assim, eu vi essa semana esse caso, e eu até tô, dentre o programa passado, que estava super alto astral, brincadeiras, para hoje, é um assunto que me choca, porque eu já vivi essa agressão, eu já vivi isso na pele, então qualquer coisa que eu vejo a respeito, mexe comigo, deixa, assim, o meu emocional, esse tipo de gente desperta em mim o meu pior lado, eu preciso mesmo de terapia para, sabe, para não sair do meu sério. E assim, é uma coisa que eu falo no mês da mulher, cara. Eles não têm nem a decência de fingir se preocupar com isso. No mês da mulher parece que eles fazem de propósito para marcarem um protesto machista. Então, assim, é um programa diferenciado porque eu acho válido a gente, todos os telespectadores, inclusive eu gostaria que vocês curtissem o nosso programa, comentassem, mande para os amigos, compartilhem, porque a audiência de vocês é essencial para o nosso crescimento e para que a gente alcance mais pessoas com informações. E assuntos como esse que a gente está tratando hoje aqui, não é em todos os lugares que você consegue colocar esse tema, porque, como a gente disse, ainda existe muito do machismo em muitas coisas aqui no nosso país. E as pessoas querem polir, né, o nosso diálogo. Exatamente. O homem, a palavra final é dele. Quem vai dar o veredito é o homem. É o homem, né? A gente também vê que hoje tem juízas, né, que julgam os casos. Mas até elas passam por repressão, passam por essa rebelião deles não se submeterem. Sim, porque muda a cabeça de um povo do dia para a noite. Por isso né? que eu falo. Tem que ter, como você falou, a educação é o princípio de tudo. Porque tem que começar onde? Na escola. A gente tem que fazer um mapa. Casos assim, é como uma pessoa doente. Você está tendo uma crise de alguma doença. Você precisa que a sua crise passe. Por exemplo, uma pressão alta, ou vamos dizer, você está tendo um vômito, diarreia, que seja.
um remédio paliativo, um remédio imediato para aquele problema que você está tendo para parar, cessar. Quando tiver tudo ok, cessou esse problema, você pega, vai no médico, faz os exames, descobre a causa, a raiz do problema e começa o tratamento da base. Mas no nosso país eles gostam de fazer tratamentos paliativos. De choque. É aquela coisa assim, a força policial é essencial, mas só ela sozinha não resolve o problema. Não. Porque a mentalidade continua a mesma, a cultura de estupro continua a mesma, então é preciso uma política de base, fazer um trabalho de base para que isso mude. A gente vê em alguns países, né, quando se trata de estupro, nossa, a lei funciona muito. Na Alemanha, na Noruega. Você viu na Espanha o caso do jogador de futebol? Mas você viu que nós temos um jogador que se ofereceu aqui no Brasil para pagar a fiança dele por ele sair, né? Sim. E eu achei uma coisa vergonhosa, porque é machista. É um cara que representa o Brasil no mundo. É. E ele vai lá e sabe que o cara abusou da mulher, estuprou, foi condenado e a lei tá fazendo o papel dela, cumprindo o seu papel. E ele quer absolver o cara porque é amigo dele, cara. E na quarta-feira está sendo julgado o caso de outro jogador brasileiro, né? Que ele cometeu lá na Europa. E agora está sendo julgado nesta quarta-feira. Você quer outro meio que é extremamente machista? Eu não vou lembrar se teve algum caso assim, de abuso físico, mas de discursos de ódio machista que coloca a mulher lá embaixo, o cara lá em cima, inclusive em letras de música, o sertanejo. Sim. Pensa que pessoas trans são extremamente execradas, são extremamente desrespeitadas no meio agro, no meio do sertanejo. Inclusive, eu nunca vi uma cantora trans sertaneja fazendo sucesso. E nenhuma dupla. Exatamente. É verdade. É um tema que você abordou que é interessante. A gente não vê, né, nesse estilo musical pessoas trans. Então, tem um caso que está sendo julgado ao vivo, que a nossa produção por ferida esta pelo... Se a produção quiser colocar, está acontecendo o julgamento agora. Sim, é o que eu comentei agora. O Robinho. Sim. Estupro coletivo na Europa. Isso aconteceu na Itália. O microfone está ligado? Às vezes a gente tem umas falhas na produção, mas acontece. Então, esse caso aconteceu na Itália e está sendo isso daí que a gente está vendo aqui na tela, é um julgamento ao vivo do estupro coletivo envolvendo o Robinho. Né? Mas tudo começou quando aconteceu com o outro jogador, né? O Daniel Alves, né? Aí provocou, porque o que ele fez? É uma reação em cadeia, faz e não dá nada, o outro fala, então bora lá, gente. Então é assim. E agora, acho que foi recentemente, na Argentina, não sei se você acompanhou, teve uma jornalista que foi entrevistar um jogador, não lembro que time que eles eram, e ela foi no hotel. Você acredita que ela foi abusada pelos jogadores? Não acredito. Opa! E essas festinhas de arte... A direção do time de futebol argentino afastou todos, até apurar. Parece que é uma coisa que é justo no mês da mulher, né? Que nem está acontecendo esse caso do julgamento, esse impacto que teve lá do jogador Daniel Alves. Gente, é que nem você falou, parece que é uma provocação. É um protesto machista. Porque eu falo por mim, eu sou muito ainda do Facebook, né? É que as minhas páginas pessoais de criação de meme, essas coisas, e aparecem grupos para mim de pessoas que são contra a luta dos direitos humanos, fala que é a galera do mimimi, da lacração, e eles se juntam para, vamos dizer assim, fomentar esse ódio entre eles e agirem contra e propagar aqueles discursos de extermínio. Uma coisa bem nazista. Falar em nazista também, a semana eu vi na internet, se eu não me engano, acho que é lá pro lado do sul, né, tá aumentando o número de grupos nazistas, né, jovens. Que eu costumo falar neonazista. Neonazistas, que são homofóbicos, né, que batem, que reagem de forma violenta. Gente, aonde que a gente está em 2024. E a gente é latino-americano. Se fosse levar a sério a filosofia que eles defendem, eles seriam os primeiros a ir para a guilhotina.
Assim, você não pode ser negro, judeu, LGBT, qualquer outra coisa que não seja, vamos dizer assim, branco, loiro do olho azul, cristão, conservador, tudo assim, o modelo padrão. Senão eles... Mas, gente, é a raça ariana. Se você não for raça ariana, que eles falam. Mas, gente, na Alemanha isso já não existe mais, esse pensamento foi abolido. Se você falar isso na Alemanha, você vai preso. Então, mas como que isso conseguiu ultrapassar a fronteira da Alemanha para o mundo? Porque como que se cria esses grupos? Como que nasce esse grupo? Entendeu? Porque eu ainda falo, as leis são brandas. E antes de perguntar o que você acha desse caso, eu queria falar assim, eu vou fazer agora o papel da advogada do diabo. Tem muito a ver com a questão da igreja, assim, o preconceito que se tem muitas igrejas. Hoje nós estamos ressignificando, mas isso começou lá no Império Romano, lá na igreja medieval, quando as pessoas ainda eram primitivas, quando, né, o Império Romano caiu e a Igreja Católica assumiu, aquela coisa toda, aquela aula de história que todo mundo já sabe. Desde então, essa igreja caiu, mas a cultura de, vamos dizer assim, o homem tem que sair com a mulher tem que ser submissa, ainda tá. Essa igreja costuma falar que morreu e reencarnou nas igrejas que a gente conhece hoje, que fomentam pensamentos como esse na televisão. E eu não falo de todas, pelo amor de Deus, não é generalizando. Mulher não pode trabalhar, tem que ficar em casa. Mas esses pastores que colocam que a mulher é isso, a mulher é aquilo, que você é coisa do pecado, porque é abominação. Gente, pelo amor de Deus, isso acaba com a sociedade. Você tem que ser, vamos dizer assim, a religião tem que te aproximar de Deus e não te colocar num patamar de, vamos dizer assim, de juiz, de condenar. Porque assim, antigamente a gente era colocado em praça pública e a gente era queimado. Hoje em dia a gente passa por uma condenação virtual. A gente vai, vamos dizer assim, a gente é condenado e esmagado pelo sistema. Ainda queimado virtualmente. Exatamente. E às vezes até a gente em sangra. Pensamento e virtualmente. Só que o que eu quero dizer é que esse pensamento ele reverbera ainda no inconsciente das pessoas. E a gente tem que mudar esse modelo de pensamento, porque você não pode colocar o seu pensamento espiritualista, religioso, dogmático, fundamentalista acima da lei. Você não pode querer, vamos dizer assim, invadir o espaço do outro, achar que isso é motivo ou suficiente para você cometer um abuso. Bom, a gente podia abrir um intervalo agora, né? Sim, com certeza. Para a gente voltar com outros temas voltados, né? Aí você só fala da sua opinião a respeito do que você achou do caso, para a gente finalizar esse assunto. E a gente vai chamar um intervalo rapidinho, daí a gente volta com mais temas para vocês. Até já! Quando ela chega o tempo fecha, o perfume dela é frente fria. Quando tu sente, cê pira, se pede na galega. Eu sei que meu olhar te hipnotiza. Você não tem saída, eu sou sua rainha. Escravizei teus medos, despertei desejo. Você caiu facinho na minha ladainha. Congelei sua alma com meu beijo. Você não tem saída, é escravo no meu reino. O meu veneno fez você cair na minha. Agora você sabe, sou sua rainha. Já me acostumei com a coroa e você chamando patroa, minha patroa. Quando ela chega, se treme, a bala desaba, meu bem. Ela chega, se treme,
ela chega, o tempo fecha. O perfume dela é frente fria. Quando tu sente, cê pira, se perde na galega. Eu sei que meu olhar te hipnotiza. Você não tem saída, eu sou sua rainha. Escravizei teus medos, despertei desejo. Você caiu fácil na minha ladainha. Congelei sua alma com meu beijo. Você não tem saída, é escravo no meu reino. O meu veneno fez você cair na minha. Agora você sabe, sou sua rainha. Já me acostumei com a coroa e você chamando patroa, minha patroa. Quando ela chega, se treme e a bala desaba, meu bem. Ela chega, se treme e a bala desaba, meu bem. Quando ela chega, se treme, se treme, se treme, se treme, se treme, se treme. Quando ela chega, se treme, se treme, se treme, se treme, se treme, se treme. Quando ela chega, se treme e a bala desaba, meu bem. Ela chega, se treme e a bala desaba, meu bem. Quando ela chega, se treme, se treme, se treme, se treme, se treme, se treme. Quando ela chega, se treme, se treme, se treme, se treme, se treme, se treme. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Transicast para vocês, falando sobre o Dia da Mulher, sobre casos de feminicídio e casos... Melhor, o mês da mulher ainda, É né? o mês, né? Não é bem o dia. Então, nós vamos agora contar também, a gente vai voltar naquele assunto do meio sertanejo, que você achei que você já sabia. Não, para mim, o que você contou para mim é uma novidade. Eu não vi até hoje uma dupla sertaneja, um cantor ou cantora sertaneja trans. Então, quando eu estava na minha produtora, lá em 2021, que foi o Rainha do Gelo, que vocês viram aqui, foi naquela época que eu estava empresariado, que eu consegui alguma coisinha ou outra, uma das cantoras que estava no time do nosso escritório falou assim, Jade, por que você não canta sertanejo? Falou, não temos uma mulher trans no meio sertanejo. E olha, pensei bem, falei assim, olha, no máximo, eu não tenho repertório trans, eu não escuto, eu não consumo esse material. Falei, eu adoraria. Falei, Giovana, seria um prazer para mim. Mas eu não tenho, vamos dizer assim, não é o meu estilo, eu não sei cantar o sertanejo que a Marília canta, que a Maiara e Maraísa. Eu canto lírico, canto ópera, minha voz é metálica, de rock. Olha, não sabia seu lado... Tária Turunen. É? Sim. Não dá para mostrar um pouquinho aí, não? Ah, não. Por enquanto não. Eu vou depois pegar um dia Um dia você vai apresentar. Eu vou gravar uma música aqui, vou fazer um teste. Olha, faz um tempinho que eu não canto também. E além... Ópera, mas no qual? Ópera sinfônica. Sinfônica. Geralmente eu comecei com bandas de rock, né? Eu cresci ouvindo rock, na verdade. E fui começando a pender pro lado gótico, pro lado do sinfônico, Nightwish, Tarja Turunen e outras cantoras também. E também gosto bastante de Mozart, Vivaldi, Beethoven. Ah, também gosto. Aí, assim, eu fui desenvolvendo a minha ópera, uma coisa mais underground, não é tão clássica, é mais, né? É mais sombria, aquela coisa mais rock. E a ópera também, a gente percebe-se, não tem quase cantora. Tem algumas trans, eu conheço sim, conheci. Mas cantoras mulheres também, cantoras, a maior parte são homens, né? Não, mas eu lembro que eu fui num evento lá em Uberlândia, com uma cantora de Juiz de Fora. Trans. Sim, a Júlia é o nome dela, uma moça ruiva, trans, que voz maravilhosa. Se eu achar o contato, eu passo para vocês. Ela tem uma voz sensacional. Isso foi em 2016, se eu não me engano. Eu nunca mais ouvi falar dela, às vezes vejo alguma coisa ou outra assim, mas ela sumiu. É que o mercado parece não tem interesse, né, nesse gênero, né? As mulheres trans, elas estão mais no pop. Por exemplo, na Alemanha tem a Kim Petras. Eu conheci ela desde quando ela começou lá atrás, que ela tinha eu não lembro o nome da música, Break My Heart, que ela fez uma musiquinha com um rapazinho moreno lá.
né? Que ela fez uma música super fofa. Era a primeira trans lá na Europa a bombar com música pop. Olha, gente, estão vendo, a Jade tem uma cultura, né, de música muito boa, né? Bem seleta, né? Então, aí eu falei pra Giovana, olha, o meu repertório eu escuto muito pop, Britney Spears, Beyoncé, não é o meu preferido, o meu prato preferido musical é o rock, né? Mas você compõe também, né? Compõe todas as músicas que eu cantei hoje. E essa história Você chegou a compor alguma estilo sertaneja? Já me pediram, já eu fiz pra um amigo, mas eu não sei se ele gravou. Gravou, mas você já fez uma música Já, sertaneja. eu vendi uma composição pra ele. Olha só. A Jade também compõe, gente. Ó. A produção tá falando de uma trans que canta forró. Como é o nome mesmo? É Julie Rios. Se você quiser colocar, né, pra gente ver. Brasileira? É brasileira, forró. eu gostei de você, me entreguei, tava afim, mas você me esnobou, se afastou de mim, só porque descobriu meu segredo. Sou assim, já sofri por amor, mas agora sou mais eu, não quis ver som. Então, a produção contou, tomei conhecimento agora, gente, pra vocês terem ideia que o mercado tem muito talento no mundo trans, no mundo feminino, que não é explorado. Eu acho que não tem o interesse, né, dos produtores, as gravadoras, porque eu acho que ainda é um universo machista. Exato, porque assim, Entendeu? se você pega uma dupla sertaneja, vamos colocar aí Israel Novaes, acho que foi esse cara que fez Batom de Cereja. Se você pega as falas desse homem no Big Brother, ai, vocês têm que me ensinar, a gente não sabe o preconceito. Poxa, meu, desculpa falar, né, se eu falar algum palavrão aqui, soltar, mas é de ficar indignada. Um cara marmanjo de mais de 30 anos precisar que alguém ensine sobre respeito às outras pessoas, respeito ao gênero da outra. Se você tá vendo uma figura feminina ali se portando com um nome feminino, né, se apresentando como mulher, concordando ou não, o seu dever é respeitar. É uma mulher que tá ali, ela se apresentou com o nome fulana, Raíssa, Melissa, sei lá, Jade, Clara, é mulher, caramba. Ai, vocês precisam ensinar a gente. Agora a gente é o quê? Escola? Mas ó, eu também vejo assim, quando o mercado musical coloca a mulher naquele lado, se diz, apelativo, né? Sexualiza o funk. Sensualiza tudo. Eu acho muito legal, eu gosto do funk, mas sim, tem mas coisa eu acho que... muito, assim, não é em favor da mulher. Olha, né? Eu acho muito complicado pra mim, enquanto artista e cantora, falar, por exemplo, dessa parte, porque eu levo muito em conta o que a Anitta fala. Pra você mudar as letras do funk, pra você mudar o conteúdo que eles apresentam, a gente precisa mudar o contexto de vida em que eles estão inseridos. Por exemplo, eles estão numa comunidade muito pobre, eles vivem na margem da sociedade, eles têm que trabalhar e às vezes a maioria passar fome, eles precisam, às vezes, eles não têm oportunidade e acabam na criminalidade. A mulher, ela precisa se vender sexualmente para conseguir ter o básico da vida dela. Às vezes ela tem que são poucas mulheres no mundo do funk que se deram bem, né? Então, aí a Anitta, ela é muito cirúrgica, porque ela fala assim, não é que a mulher ela é sexualizada, é que aquela cultura que ela vem. Então, quando ela faz o sucesso dela, é o que ela aprendeu. Às vezes, eu acho isso realmente, que a mulher não é só isso, eu preciso explorar esse outro lado do funk. Mas eu tenho muito essa empatia, sabe? Porque eu conheci cantoras de funk maravilhosas, cantoras que têm um conhecimento, uma erudição muito grande, mas elas não têm a oportunidade de mostrar isso. Porque se no funk elas forem um pouquinho menos apelativas, elas não vendem. Porque as pessoas querem a mulher constantemente com, vamos dizer assim, peito, bunda, mostrando o corpo, né? Se insinuando sexualmente. Eu acho que a mulher ela tem que explorar esse lado sexual, sim, claro. Ela não pode se reprimir, não pode se... eu sou santa. Né? Não, mas eu acho que ela não é só isso.
ela tem outros talentos, né? A mulher, ela é muito mais do que só o corpo, ela é muito mais do que só o sexo. Eu não vejo homens fazendo isso. O homem, ele tem o espaço dele mostrar a inteligência dele. A mulher não tem esse espaço. A mulher só se for do jeito apelativo. Eu já passei por isso no meio musical quando eu comecei. Eu fiz uma música que eu nem consegui registrar. É uma música que eu tenho vergonha, que eu não falo pra ninguém. Porque eu fui induzida por uma pessoa que me enganou no meio musical, dizendo, ser empresário, que você tem que estourar, você não vai estourar se você não fizer, se você não colocar, se você não causar, você não vai estourar. Gente, carreira musical não é estourar, não é viralizar, é construir uma carreira, é construir um repertório, é você trabalhar estrategicamente. E ele falava de estourar. Então ele me obrigou a fazer uma música de sacanagem que não me representava em nada. Eu tava... E você criou essa música? Eu criei, mas assim... Sabe aquela criação forçada? Quando a força... Você chegou a gravar? Gravei, clipe, tudo. Ele pagou tudo, entendeu? Só que você vê visivelmente no meu rosto que eu tava desconfortável. E eu só não coloco esse clipe porque envolve o rosto de outras pessoas. Mas quem for lá vai entender o que eu tô falando. Quem for. E assim, eu acho que o funk, ele pode explorar a mulher de outras formas também. O empoderamento da mulher já tá acontecendo, né? Que a mulher já não tá mais se submetendo a ser, vamos dizer, o brinquedinho do homem. A mulher, ela tá tomando e se empoderando, até mesmo nessa questão sexual, porque você vê a Pocahontas, ela canta música falando, você terminou, você que se dane, você que se lasque, aquela música, eu não sou obrigada a nada, entendeu? Coloca a mulher no pedestal e coloca a mulher como dona de si. A Lesha faz muito isso, a Anitta coloca também. Não vou falar a Luísa Sonza, porque a Luísa, ela começou bem, mas acabou se perdendo na carreira. Eu já acho que a Luísa tá meio... precisa se encontrar. Não é uma pessoa ruim, não é uma artista ruim, mas ela tá muito perdida. E questão musical trans, que a Giovana falou pra mim, é porque eu realmente não consumo conteúdo sertanejo. Eu falei, se eu consumisse, eu teria credibilidade, eu teria, vamos dizer assim, vamos dizer, como é que foi aquela palavra quando você vive aquilo? Eu teria vivência no sertanejo. As pessoas, por exemplo, se eu cantar funk, o funk mesmo, raiz, só vai olhar pra mim e falar, o que você tá cantando se a Patricinha tá cantando funk? É Patricinha de condomínio querendo bancar a maloqueira. Não tem, sabe, as pessoas não vão acreditar em mim, porque não é a minha realidade. Então eu canto aquilo que eu vivi, por exemplo, um pop. Eu fui criada como Patricinha, apesar das dificuldades de tudo que eu vivi. Se você comparar a minha vida com a vida de uma mulher negra da periferia, eu tive vida de rainha. E eu reconheço isso. Então eu falo, em respeito a essas mulheres, eu canto a minha realidade também. Posso até fazer uma ponta no funk, mas uma coisa que diz respeito, que diz sobre a vida. E eu acho verdade. também, quando você faz uma música, que nem você falou que você gravou esse clipe e fez essa música, você se sentiu desconfortável, eu acho que é o que a mulher sente. Né? Porque não é prazeroso aquilo. Ela não quer aquilo. Ela está se expondo de uma forma grosseira, né? Apelativa. E o produtor, o empresário, ele queria aquilo para quê? Para vender. Não é só para vender, é para ele se deliciar com aquilo também, né? Porque eu passei por aquilo também. É um assédio. Exato, é um assédio, um abuso, entendeu? Porque ele já vinha de quadros dando em cima. É um assédio, como se poderia ser, moral. Virtual, moral, né? Sexual. Prazeroso. Também. Então, assim, eu fui colocada numa situação constrangedora, forçada, porque quando a mulher vai para esse mercado por livre ou espontânea vontade, beleza, ok, tá tudo bem. Ela quer aquilo. Ela faz porque ela gosta. Agora, muitas são colocadas como prostitutas por tabela, porque é o que vende no mercado. Haja visto as mulheres trans que se prostituem porque não conseguem outra coisa. Hoje isso está mudando. Ainda graças à nossa coordenadora LGBT aqui, não sei se é de São Paulo ou do Brasil, espero que seja do Brasil, eu acompanho, que é a nossa querida Leonora Aquino. Um beijo, se ela estiver me assistindo. Isso está mudando. Hoje em dia, a gente está lutando para que as mulheres trans, elas escolham a prostituição e não sejam obrigadas, como foi a vida inteira. E ocupem um espaço no mercado de trabalho digno. Né? Eu acompanho muito o trabalho dela na coordenadoria lá em São Paulo. Ela até, recentemente agora, ela criou lá dentro um dia que você recebe as mulheres trans
para o primeiro emprego. Sim. Entendeu? É aquilo que você falou, tirar daquela coisa da prostituição, que parece que é o único caminho é aquele. E não é. Compulsória, né? A prostituição compulsória. Não é aquele o caminho. Tem outros caminhos. Mas o que acontece? A discriminação. Exato. A exclusão. Faz o quê? Porque você tem que comer, tem que se alimentar, tem contas para pagar. E aí o que acontece? Você vai para aquele lado que você não quer ir. E às vezes eu vejo muitas que se amarguram tanto com isso, caem na marginalidade, na drogadição. Muitas se drogam para passar a dor de viver aquele momento. Eu acompanhei a Paola, tá sempre acompanhando a gente nos podcasts. Eu conheci ela nessa época que a gente se conheceu nas casas onde as meninas moravam, porque muitas não tinham família. Então elas moravam nas casas, né, das madrinhas que estavam na rua e tal. E se não fosse aquelas casas, elas não tinham para onde morar. E elas faziam aquilo porque... Não tinha opção. Não. E eu olhava aquilo e falei, gente, isso tem que ser uma escolha. E não uma obrigação. Eu não sou contra a prostituição, muito pelo contrário. A mulher tem o direito de vender o corpo dela e ser respeitada nessa profissão, que ela é reconhecida pelo Ministério do Trabalho. Mas não é a única opção. Não pode ser compulsória. Porque, assim, a mulher cis, ela passa por isso em outros mercados. A mulher, por exemplo, para ela subir num cargo de emprego, ela tem que, entendeu, se submeter às vontades sexuais do patrão dela. Para ela sair de secretária para gerente, ela tem que se deitar com o homem. E isso também é uma forma de machismo estrutural. Porque, assim, às vezes eu vejo as mulheres que conseguem cargos de liderança, isso não, desse ano para cá, entendeu? Cargos de poder e tal, através do corpo. E, cara, a mulher não precisa fazer isso. Porque o cara, ele não precisa, muitas vezes, se deitar com outros. Não é que eles não passam. Tem muitos casos que passam, sim. Mas a mulher, quase sempre, que ou ela faz isso uma vez na vida... E eu acho que quando ela passa por esse constrangimento, lá na frente vai ter consequências. Traumas psicológicos. Até casos, acredito eu, de suicídio, né? Quando a gente tem de suicídio de mulheres que se amarguram muitas vezes, depressão pós-parto. Então, a depressão, porque, gente, você está fazendo aquilo não porque você escolheu, não, porque você foi obrigado a fazer. Exato. E você acha que isso não vai dar um trauma lá na frente? Agora eu te pergunto, o rapaz, o homem, quando ele quer crescer o cargo na empresa, ele faz um trabalho bem feito, ou ele tem ele apresenta um projeto, ou ele tem uma carreira boa dentro. Então, a mulher pode ter tudo isso. Ela vai ganhar menos. Isso eu vejo pelas questões dentro da minha família. As mulheres da minha família passam por isso. A mulher, ela faz tudo na empresa. O cara que está abaixo dela ganha mais do que ela, e ela há 20 anos na empresa não ganha nada. Ela ganha aquela mixaria. Como se diz, e faz 4 serviços. É o reconhecimento machista. E elas falam, né? Para crescer, elas precisam se deitar com os homens. Ainda existe aquela... o QI, né? Quem indique. Você é mulher? Mas você não pode ganhar igual... Aí você vê, a mulher geralmente que vai vender na loja tem que ser bonita, tem que ser magra, tem que ser alta. Ninguém contratava antigamente uma gordinha para fazer as coisas. Uma mulher negra. A mulher negra, principalmente, cara, ela não podia assumir o black. Se ela aparecesse com o cabelo natural black ou crespo, na hora ela era tirada da seletiva. Excluída. Ela falou, não, que isso, tem que alisar o cabelo. Que eu vejo de mulheres que ainda passam por isso. Sim. Por isso que quando eu era cabeleireiro, eu falava para as mulheres, eu não aliso o cabelo. Eu já fiz muito isso, amando de donas de salão, trabalhando, submetida para elas. Mas quando eu comecei a assumir o meu salão, eu falei, eu não faço. E agora a gente estava vendo aqui também, a gente está chegando no final do nosso programa. E eu gostaria, né, de fazer esse apelo para a gente tomar com a mão na consciência. E vamos nos inteirar na política, vamos nos profissionalizar, vamos lutar pelos nossos direitos. E as mulheres trans sejam mais unidas, né? Sim, que as mulheres... porque enquanto tiver esse machismo predominante, entendeu? Eles vão usar do ardil e fazer o quê? A separação. Quanto mais fragmentado, mais fraco. Por que você acha que não cresce? Você viu aquele ditado, dividir para conquistar? É mais ou menos por aí.
E eu queria que você desse a sua palavra final, né, um recado para os nossos telespectadores. Olha, Jade, eu fico feliz de ter participado do seu programa. Eu sou um grande defensor da causa trans, tá? E das mulheres. Eu sempre comento, né, e falo que eu gosto de trabalhar com mulheres, né? E também estou tendo a oportunidade de trabalhar com você, que é uma trans, que desde o início eu vi você e falei lá na frente, essa moça vai dar o que falar, né? Eu já olhei e falei, olha, a Jade tem um perfil que tem muito para se explorar nela. Ela tem uma coisa diferente de todas. Uma centelha né? divina. Então eu sou muito a favor dos direitos de vocês. Porque hoje a gente vê que só tem mais direito os homens ainda do que as mulheres. Exato. Do que as trans. Onde já se viu um país igual ao nosso, existe tanto feminicídio e também mortes trans. É um absurdo. É um absurdo. Por isso, quero deixar meu recado aqui, que as autoridades, as pessoas que cuidam das leis do nosso país, abram a cabeça e mudem esse Código Penal, gente. 1940 para 2024. Já evoluiu tanta coisa. Mais de 60, 70 anos. Então, já tá na hora de a gente mudar, precisa ter direitos iguais. Na nossa Constituição existe que nós somos iguais perante a lei. Aonde que é? O Código Penal de 1940 não diz isso. Imagina. Então, o meu recado é esse. Quero deixar um abraço, né, para nossos internautas, telespectadores, né? Que foi um prazer estar aqui nesse programa da Jade, um programa que vem inovando, né? E ela, com essa cabeça dela aí, né, do universo trans, né, que está trazendo aqui para nossa cidade, para o Brasil, para o mundo, né? Está de parabéns. Muito obrigado por ter participado desse programa aqui e especialmente por ser o mês da mulher, né? O prazer é todo meu, né? E eu gostaria de pedir para os nossos internautas, telespectadores, para que curtam, compartilhem, comentem, ativem o sininho, interajam com o nosso conteúdo, engajem bastante, para que a gente alcance mais pessoas, porque esse é o objetivo, trazer informação e relevância para as pessoas, trazer conhecimento, entretenimento e cultura, né? E também mais um último recado, quem estiver interessado em ser nosso parceiro, patrocinador, entre em contato com o nosso querido Barão Ednei Pereira, com o telefone a gente vai deixar em algum lugar na tela ou na descrição do episódio aqui no YouTube. E entre em contato com a gente, vai ser um prazer expor a sua marca, falar do seu produto, divulgar o seu trabalho. Entre em contato e vamos crescer juntos. E nós ficamos por aqui com esse episódio de Transicast e nos vemos na próxima semana, às quintas-feiras, às 4h30 da tarde, aqui no TV Agora. Um beijo e até a próxima.